Amém. Louvado seja Deus nesse dia abençoado. A gente está compartilhando mais essa live de encontro de mulheres para você que está aí do outro lado. Para que você seja também alcançada, abençoada, tocada, ensinada. Que você possa tomar proveito de tudo que vai ser falado aqui. Que Jesus possa te alcançar aí onde você está. Que seu coração fique tranquilo. Não sei como você está, mas Deus te conhece. Fica com a gente durante esse momento e seja grandemente abençoado. A gente vai começar cantando esse louvor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher cada vez mais da sua presença. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem nos encher, vem levar as nossas orações até a Deus. Aleluia. O Senhor conhece o que você está passando, o que você está sentindo. Sente o abraço do Espírito Santo aí, onde você está. Amém, Senhor. Aleluia. Santo Deus e amado Pai, nessa hora, meu Deus, nós queremos orar por todas as mulheres, Deus. Tanto as daqui, quanto as que estão distantes de nós. As que conhecemos, as que não conhecemos, todas aquelas, meu Deus, que foram criadas para serem adjuntoras, para serem servas, para serem, meu Deus, conduzidas por Ti, Senhor. Mães, mulheres guerreiras, mulheres que lutam, que batalham dia a dia. Senhor, nós queremos Te pedir por cada uma dessas mulheres, ó Deus, que o Senhor possa alcançá-las, que o Senhor possa tocar no coração, e que seja qual for a necessidade que essa mulher tenha, Pai, ela seja em nome de Jesus agraciada por Ti. Eu sei, meu Deus, que nessa hora há muitas que sofrem, e nós rogamos, meu Deus, por essas mulheres que estão sofrendo nessa hora. Dores físicas,
dores espirituais, dores materiais, dores de qualquer sentido, Senhor. Algumas sofrem por perdas, ó Deus, de entes queridos. Algumas sofrem, meu Deus, por enfermidades. Algumas sofrem, meu Deus, por causa dos filhos. Algumas sofrem, meu Deus, porque jamais não têm encontrado a paz em seu coração. E nós queremos te pedir por cada uma delas, Senhor, que sejam guiadas, ó Deus, a ir ter um encontro contigo e descansarem em Ti. Só em Ti nós encontramos o alento, meu Deus. Só em Ti nós encontramos a paz que tanto procuramos. Só em Ti nós encontramos a alegria, Senhor Deus, que tanto desejamos ter. Só em Ti, Pai, verdadeiramente nós nos sentimos seguras. Então abraça cada uma dessas mulheres, mulheres dessa comunidade, mulheres da cidade de Capistrano inteira, Senhor. Mulheres que estão em outros lugares, estados. Todas as mulheres, Pai. Ser com elas. E que elas tomem, meu Deus, em nome de Jesus, a iniciativa de fazer aquilo que elas podem fazer. Buscar a Tua presença. Seja conosco nessa tarde e que mais uma porção do céu venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Senhor. Quero compartilhar com todas hoje uma lição que todas conhecem. Nós vamos aprender sobre o Pai Nosso, a oração universal, conhecida por todas as pessoas. Nós iremos entender melhor o significado do que é a oração do Pai Nosso. Essa mensagem, esse ensino foi deixada pelo nosso Mestre Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. O Senhor nos ensina uma oração. E muitas vezes a oração do Pai Nosso é feita, mas ela é feita de maneira sem muita propriedade. É feita por fazer. Simplesmente por fazer. Mas a oração do Pai Nosso, ela traz uma grande lição sobre as nossas vidas, um grande ensino, como todas as coisas que Jesus Cristo fez, nos ensinar a respeito das coisas do céu. E vamos começar lendo o texto, né? O texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No verso 14 ele diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Mas vamos começar aprendendo a respeito do que diz o Pai Nosso. Essa oração profunda, que todos conhecem, como eu já bem disse. A oração começa com Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. A tradução do grego para o português da palavra pai significa Abba. Abba em grego, pai em português. Nosso paizinho que estás no céu. Quando a gente fala que tem um pai, a gente está automaticamente dizendo que temos responsabilidades àquele pai, que devemos obediência a ele. Ele não está aqui, mas nós estamos dizendo que ele está no céu, reconhecendo que no céu há um pai cuidando de nós, cuidando da nossa necessidade. Qual é o pai que desampara o filho? O filho muitas vezes desampara o pai, desobedece em suas ordens, é rebelde, é terrível. Lembra do filho pródigo? Aquele que foi até o pai e disse: eu não quero continuar aqui. Dá-me a minha herança, porque eu vou sair dessa casa hoje. E naquele ato de rebelião, sabemos que a Bíblia conta que ele saiu do cuidado do pai, da proteção do pai, e foi viver dissolutamente. Mas esse não é o texto base de hoje. Referenciando apenas que quando a gente não dá ouvidos ao nosso pai, nós sofremos. E o sofrimento não é pouco. Até que nós nos voltemos até ele e nos arrependamos. Um bom exemplo é que todo mundo tem um pai. Você que está me assistindo, mesmo que seu pai já tenha falecido, você teve um pai. E você sabe o significado desse pai, do que é um pai. E nós devemos respeitá-lo. E nós devemos honrá-lo. A Bíblia diz que o homem caído, ele não é capaz de enxergar os seus pecados. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia traz essa referência para a gente. E a Bíblia vai trazendo muitas referências. O homem caído é aquele que não reconheceu ainda a autoridade de Deus. É o orgulhoso. É o que cita pai, mas diante das suas vontades e necessidades, ele simplesmente deixa o pai de lado. Nós vemos todas as pessoas, desde criança, quando vai para o catecismo, quando é católico, quando vem para a escola bíblica, quando é crente em Jesus Cristo, evangélico ou protestante, seja o termo que você queira falar e conhece, né? Mas é ensinado a oração do Pai Nosso. Então todo mundo conhece. Pai Nosso que estais no céu, Pai de toda a humanidade. E todos nós devemos honrar esse Pai. Quando isso não acontece, nós, com certeza, padecemos dores. A forma como Jesus diz, Pai Nosso, implica nessa verdade maravilhosa, simultânea, de milhões de filhos se dirigindo em oração a Deus e dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus. E aí a continuação: santificado seja o teu nome. O primeiro ponto sobre a oração do Pai Nosso é reconhecer que há um Deus que é Pai e que esse Pai requer de nós obediência. Ele é santo. Santificado seja o vosso nome. O nosso Deus é santo. O nosso Pai é santo.
E assim sendo, Ele também deseja de nós santidade. Não há como sermos perfeitos, mulheres. Isso é uma verdade absoluta. Dizem que não existe verdade absoluta, né? Mas essa é uma delas. Onde não há como sermos perfeitos aqui, nessa terra, com esse corpo corruptível. Vez ou outra, a gente erra, falha, desobedece. E é certo que hoje você já cometeu pecados. Pecados conscientes, pecados inconscientes, voluntários, involuntários. Mas pecou. E por isso a necessidade que nós temos de nos santificar. Através da oração, através da leitura da palavra, através da prática. Se você não tem o hábito de jejuar, jejue. O jejum, ele nos aproxima de Deus e nos santifica dos nossos pecados. Nos mantém mais resistente à ação do diabo nas nossas vidas. Veja que quando Jesus foi para o deserto, na grande tentação, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no final disso, o que foi que aconteceu? O diabo tentou em suas maiores e possíveis fragilidades encontradas. Ali, quando Jesus estava muito faminto, porque veja você, quando se passa uma manhã sem comer, o corpo já sente a necessidade urgente de se alimentar. Um dia sem comer, isso aumenta ainda mais. Agora, veja 40 dias sem comer e sem beber, porque ele também não bebeu. E ali o diabo foi no ponto da fome, da ganância, oferecendo comida, oferecendo coisas que não é dele, porque o diabo não é dono de nada. Ele se apresenta de maneira mentirosa e fraudulenta, tentando nos enganar, tentando fazer com que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, mas ele é o pai da mentira e a palavra diz que ele é isso. Então, abrindo um parêntese, quando você achar suficiente, quando você sentir na sua mente, no seu coração, que é suficiente ouvir de alguém a mensagem, de ir um culto simplesmente, de ir uma missa simplesmente, isso é suficiente para que você esteja resistente à ação do inimigo? Pode ter certeza que é ele que está trabalhando. E que, na verdade, todos os dias nós devemos estar lendo a palavra, estudando a palavra. Nós devemos estar orando ao nosso Deus, porque não há modelo maior de oração do que o próprio Jesus Cristo. Ele orava muito. Ele buscava a face de Deus, Pai Todo-Poderoso, direto. Então, a gente se acha muito importante, muitas vezes acima até do que Jesus, né? Quando a gente deixa de ler a Bíblia, porque já sabe muito, quando a gente para de orar, porque a gente já está forte o suficiente e consegue guerrear contra o mal, quando a gente não jejua porque acha que a nossa carne está forte, tudo isso é mentira. Precisamos constantemente estar fazendo isso. E ele diz: santificado seja o teu nome. Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas títulos que distinguiam uma pessoa de outra. Na verdade, os nomes eram considerados uma expressão da natureza da própria pessoa. Com isso em mente, podemos entender melhor a petição: santificado seja o teu nome. É algo atrelado a Deus. Ele é Pai, Deus Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. É atrelado. O nome de Deus revela o que Ele é em si mesmo. Então, quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja santificado,
Estamos dizendo que nosso desejo principal nesta vida é que Deus, reverenciado acima de tudo e de todos, seja através da nossa vida também. Não podemos escarnecer o nome de Deus. E aí alguém pode dizer, mas eu não escarneço o nome de Deus, eu não faço isso. Será que não? Às vezes as pessoas citam o nome de Deus para justificar erros, falhas, defeitos. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estar vigilantes. E aí eu trago novamente à tona a questão da oração, a questão da leitura da palavra. Santificado seja o teu nome. Amém, Senhor. Tu és santo e assim tu queres que nós sejamos também. Mateus 6, a partir do versículo 9. Venha o teu reino. Aqueles que se preocupam que seu Pai Celestial seja glorificado e seu nome reverenciado, também desejam que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Venha o teu reino. Estamos reconhecendo o domínio de Deus e almejando que ele seja reconhecido e alcançado por todas as pessoas. Qual é a principal forma de evangelização? Não é simplesmente a gente ler a palavra. A principal forma de evangelização é a gente viver a palavra. Porque falando versículos, citando soltamente, as pessoas estão vendo aí. As pessoas podem pegar um aplicativo, uma Bíblia, abrir, ler, compartilhar, mas e viver? Viver a palavra de Deus é compartilhar com o outro o reino de Deus aqui na terra. Sabemos que o reino de Deus já está presente. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo foi assunto aos céus. A palavra assunto significa dizer que ele foi subindo aos poucos até desaparecer nas nuvens. E há um texto em Atos dos Apóstolos que fala exatamente como isso aconteceu. Maria não foi assunta aos céus. Jesus foi o único a ser assunto aos céus. Maria morreu e o túmulo dela está lá. Jesus morreu e o túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Diante disso, seja estabelecido mais e mais neste mundo. Quando oramos pedindo que o reino de Deus venha, estamos reconhecendo o domínio de Deus e almejando que esse reconhecimento também alcance todas as partes da terra. Sabemos que o reino de Deus já está presente, como eu já bem disse em Mateus capítulo 4, no versículo 17. Mas também sabemos que se esse reino ainda não veio em toda a sua plenitude, ele virá. Quando Cristo retornar, porque é promessa do nosso Jesus retornar. Então, ao dizermos, venha o teu reino, estamos pedindo pela manifestação plena e final da obra de Deus na história. Estamos pedindo pela expansão do Evangelho. Estamos pedindo pelo retorno de Jesus. E isso só vai acontecer quando todas as pessoas ouvirem falar de Jesus. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda há pessoas sem comunicação nenhuma. Há povos desconhecidos. Quando toda a nação, todas as nações, todas as pessoas que existem nessa terra, ouvirem falar de Jesus, então sim, ele vai voltar. Você quer que Jesus volte agora? Então apressa-te a falar do amor de Deus e da sua bondade.
Aleluia, Deus. Estamos pedindo pela consumação de todas as coisas para que possamos tão logo viver ao lado de Deus no novo céu e na nova terra. Venha o teu reino, pregue o evangelho de Jesus, viva o evangelho de Jesus, testemunhe de Jesus. Muitas vezes a gente escuta testemunhos, né, de pessoas, e testemunhar é você falar aquilo que você viu a respeito de algo que pode ter acontecido na sua vida, na vida de alguém. Mas a verdade é que quando nós testemunhamos de Jesus, nós estamos falando daquilo que temos vivido com Ele. Então, quando você fala do amor de Deus e não vive o amor de Deus, é uma mentira. E nós não podemos fazer isso. Quando a gente fala da verdade de Deus e somos pegos em enganos, e há muitos detalhes, mulheres, há muitos detalhes onde essas coisas corriqueiramente acontecem e nós precisamos ter muito cuidado. Seja feita a tua vontade. Será que está sendo feita a vontade de Deus ou a nossa vontade? O que está prevalecendo? O meu bem-estar ou obedecer a Deus? As pessoas colocam obstáculo para tudo, quando é relacionado à santidade. Eu não posso, não vai dar, é isso, é aquilo. Essa terceira petição relacionada a Deus é a consequência natural das duas primeiras. Se entendemos que a glória de Deus é o que realmente é importante e que seu santo nome deve ser reverenciado, e se entendermos a importância que há a expansão do reino de Deus nessa terra, então também entendemos que tudo deve estar submetido à vontade de Deus. Não há como sermos parciais com Deus. Senhor, eu te dou essa parte da minha vida, mas essa outra não dá. Seja feita a tua vontade, Senhor. O Pai Nosso fala a respeito disso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Toda vez que a gente faz essa oração do Pai Nosso e a gente age contrário a isso, a gente não se apropria, não vive, não aproveita nada das benécias que essa oração pode trazer para a nossa vida. Absolutamente nada. Podemos orar o Pai Nosso todos os dias. Podemos. Mas mais que isso, viver essa oração do Pai Nosso. É vontade de Deus que deve prevalecer. É a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa. A consciência dessa verdade bíblica deve moldar o nosso relacionamento com Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos nos lembrar que é a vontade dele que deve ser feita e honrada. Então, as nossas petições devem passar primeiro por esse filtro. A gente quer estar à frente disso. A gente quer sempre as nossas coisas primeiro e depois eu faço. Sem sombra de dúvida. São pessoas, os seres humanos são insaciáveis. Quanto se mais tem, mais quer. E
Esse é um pecado muito grande, né? Pecado do egoísmo. Isso leva ao distanciamento de Deus, o orgulho. Aleluia, Senhor. Perceba que Jesus diz, seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava na última noite, na madrugada daquela noite, quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus estava com medo, porque ele era homem, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Ele estava com medo, ele estava angustiado, ele estava muito ansioso também por aquele acontecimento que viria. E Jesus foi até o Pai e disse, Pai, se possível. Ele não determinou, mas ele condicionou. Senhor, se possível, se for da tua vontade, se for o teu querer, passa de mim esse cálice, não me deixa morrer. Qual é o sacrifício que a gente faz, minha gente? Quando a gente para pensar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus tem feito, tudo que Deus tem trazido às nossas vidas. Até hoje, lembra aí da bondade de Deus. Isso não é suficiente para que você declare, para que você viva uma vida diferente? Para que você viva em gratidão? Para que você viva compartilhando do Senhor? Aí, sempre a gente escuta, mas eu tenho Deus, eu amo Deus. Isso não passa de palavras. Deus é tudo para mim, isso não passa de palavras. Tudo até que ponto? Até que mexa com o seu ego? Até que chegue no limite da sua vontade? Deus é tudo até esse ponto? Deus tem que prevalecer contra tudo aquilo que eu queira. Se Deus realmente é a prioridade na minha vida, as minhas vontades ficam sempre em segundo plano. E como compartilhar? Você não precisa estar todos os dias no templo, todos os dias na casa de oração. Você não precisa disso para você se revelar uma pessoa que obedece a Deus. Isso se chama religiosidade. O que nós todas precisamos é vivenciar, especialmente dentro da nossa casa, especialmente com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, amigos, com quem a gente encontra na rua, dá testemunho no trabalho, é uma pessoa que chega no horário, é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações com alegria, é uma pessoa que não murmura, que fica reivindicando coisas que sabe que não é de direito. É uma pessoa que não mente aos filhos, é sincera, é verdadeira com o marido. É uma pessoa que é honesta em seus negócios. Viver tudo isso é vontade de Deus para a nossa vida, que a gente viva tudo isso, para que a gente seja abençoado. E a gente vai estar acima da lei, porque o que nos prende é a lei. Se a gente desobedece, a lei vem e nos prende. Quando nós obedecemos tudo isso, a gente está acima da lei. Então, veja, no céu a vontade de Deus é obedecida plenamente. Se você é do tipo rebelde, o céu não é o lugar. Se você é do tipo que o que prevalece é o meu querer, se você já fez promessas para Deus e hoje você simplesmente nem se lembra do que prometeu, quando está doendo, tudo que se quer é que a dor vá embora. E aí a gente promete tudo, sabe? A gente faz de tudo para que a dor vá embora. Mas quando a dor vai embora, a gente esquece daquilo que prometeu. O remédio. Quem trouxe o remédio? Mas na terra, por causa do pecado, os homens transgrediram e têm transgredido a lei de Deus. Eles não andam segundo a vontade do Senhor. Porém, quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu, estamos pedindo a Deus que, se
for vontade de Deus e propósito de Deus, sejam todos cumpridos na nossa vida. E que ele seja obedecido, reverenciado e glorificado na terra, assim como ele é no céu. É 24 horas de adoração no céu. Os anjos o adoram 24 horas. É algo incrível, tremendo. Aleluia, Pai. Então, a gente não vai ser conhecido pelo fato da gente ser frequentador de igreja. A gente não vai ser conhecido. Nossa, aquela irmã ali está direto na igreja. Eu acho tão bonita, ela vai direto para a igreja. Mas aí o testemunho que ela dá, quando ela põe os pés fora, é algo terrível. Você vai ser lembrado por aquilo que você faz fora do templo. É muito fácil ser crente dentro do templo. É muito fácil. Mas quando sai, é que os problemas surgem. E aí a gente precisa estar realmente no Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa dependência. O Senhor quer que a gente esteja com Ele, ali, todo dia. Senhor, me dá a minha necessidade de hoje. E aí, em outro texto, o Senhor vem dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o seu dia, o seu próprio mal. Dá-nos hoje, Senhor Deus, dependência de Deus, depender do cuidado de Deus, estar ali com Ele. Perceba que somente depois de orarmos pela santificação do nome dEle, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade do Senhor, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O Senhor diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão buscando o acréscimo das outras coisas, e aí, se forem abençoadas, se alcançarem aquilo que querem, agora eu vou ali na igreja, agora eu vou para perto de Deus. E por um tempo, né? Porque a gente sabe que aqueles que são alcançados pela emoção, eles só permanecem até que a emoção ali ainda esteja atinada. Depois que a emoção vai embora, a fé, a força e toda a alegria no Senhor também vai embora. A nossa fé e a nossa alegria e a nossa certeza do cuidado de Deus deve ser constante. Esteja o dia bom, esteja o dia mau, esteja o dia de bronze, esteja o dia ensolarado e brilhante. Em todo tempo, nós devemos estar perseverantes no Senhor e gratos pela sua bondade. O pão nosso a que Jesus se refere nessa oração diz respeito justamente àquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física nesta terra, porque o espiritual, o Senhor nos sustenta. A partir do momento que a gente tira a capa, sabe? Nós precisamos tirar a nossa capa de orgulho, a nossa capa de religiosidade, a nossa capa, enfim, que nos separa de Deus. É interessante notar também que Jesus diz, o pão nosso de cada dia, o pão de cada dia, dá-nos hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário. Não peça, Senhor, me abençoa para o resto da minha vida, que não falte alimento na minha casa. Por quê que nós faríamos isso? Quando a gente adquire a consciência do céu, a gente percebe que a cada dia o suprimento que vem do Senhor é isso que nos anela a Ele, o relacionamento com Deus. Nós precisamos estar ali, pertinho do Senhor, todos os dias. E por isso, no começo dessa mensagem, eu falei da oração, né, que deve ser constante. A oração, a leitura da palavra e o jejum. Há pessoas que pegam a Bíblia apenas quando vão para o culto. Isso não pode acontecer. O culto, quando a igreja se reúne para celebrar Jesus, é o momento em que nós vamos ali compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, da bondade do Senhor. Vamos falar da grandeza de Deus.
Vamos falar dos testemunhos, como você tem sido usado na presença do Senhor, como você tem abençoado outras vidas, como pessoas têm aceitado a Jesus através do seu testemunho de vida e não apenas das suas palavras. A nossa palavra não é nada. A nossa palavra não é nada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é tudo. Mas o que nós dizemos por nós mesmos não significa nada. Quando a gente testemunha, meus irmãos, quando a gente vive verdadeiramente o amor de Deus, sem seletividade, sem escolher amar A ou B, quando a gente ama sem condicionar. Eu não amo fulano porque fulano disse algo contra mim e eu não perdoo. É algo que está aqui enraizado no meu coração. Você também não tem o favor de Deus na sua vida. Não se engane. Porque a gente vê que o Senhor nos perdoa as dívidas, que são os nossos pecados, à medida que nós também perdoamos aqueles a quem nos deve. Então, se você tem alguma raiz de amargura no seu coração, se você guarda algum ressentimento, em nome de Jesus, se purifique, se limpe, vá até o Senhor, peça força para você agir de maneira diferente, porque somente assim habitará o Espírito Santo no seu coração. Então, quando nós oramos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, estamos pedindo a Deus que Ele derrame da sua provisão sobre nós, para que possamos ter o necessário para a sobrevivência diária neste mundo e, claro, que sejamos supridos da nossa necessidade física, né? Porque o Senhor, Ele não vai mandar do céu o maná, não, como era no passado, não. Mas Ele vai nos dar uma visão, Ele vai nos orientar de maneira que nós possamos trabalhar e trazer a provisão. Ele vai abrir portas onde não há portas, Ele vai abençoar abundantemente a nossa vida. Devemos pensar que é uma associação de coisas, não é algo isolado. E aí, quando tudo isso vai acontecendo, mais ainda, nos achegamos a Deus em bondade e em amor, mais ainda nos humilhando na presença desse Deus, gratos. A maior forma de dizermos que somos gratos a Deus é vivendo uma vida de gratidão. É acordando e adorando ao Senhor. É olhando tudo em volta e dizendo como é lindo, meu Deus. Enfim, refreando a língua, deixando de falar coisas que não se deve falar. Ele poderá nos dar algo além do pão diário, mas tudo o que passar disso é simplesmente favor da sua bondade e misericórdia. E agora vem a parte, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. As dívidas que pedimos para que Deus perdoe são dívidas terrenas. São dívidas terrenas? Eu estou com uma conta na mercearia. Senhor, paga ali a minha conta, dá um jeitinho. Não. Mas são dívidas espirituais. São dívidas que ninguém, nenhum dinheiro no mundo pode pagar. Favor de Deus. Então, perdoa as minhas dívidas. O que pagou a minha dívida? O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o que pagou o meu e o seu pecado. Agora, eu entendi isso. Você já entendeu isso? Aqueles que entenderam isso são gratos a Jesus Cristo. Alguém pode ler em 1 João 1:10? 1 João, capítulo 1, versículo 10. Isso significa... O teu texto está para ser ouvido? Tá. Deixa eu ler aqui.
1 João 1:10 diz o seguinte, ó. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Somos pecadores. Continuaremos sendo pecadores. Pare de utilizar esse termo, se de repente você utiliza de olha, lá vem a santinha, olha, lá vai a santinha. Pare de usar isso. Porque não há um justo sequer. Mas quando a gente reconhece Jesus Cristo, a gente adquire a consciência de pecado. O que é que acontece? Uma pessoa que não está em Cristo Jesus, ela não tem consciência de pecado. Então, ela acha que tudo é normal, tudo é natural. O que está acontecendo hoje é que o pecado, na sua totalidade, tem sido romantizado. Nossa, é tudo muito lindo. E qualquer espécie, tá, de pecado, tanto pecados na carne, e aí você já pode imaginar, e como pecados fora da carne. Qual é o exemplo de um pecado na carne? Uma jovem que está namorando e está se deitando com a pessoa com a qual ela está namorando. Isso é um pecado na carne. Ela não é casada com ele. Ela não tem uma aliança com aquela pessoa. Ela está conhecendo para chegar ao noivado, para chegar ao casamento. E aí sim. Esse é um exemplo de pecado na carne. E fora da carne, um exemplo muito comum é a mentira que as pessoas contam. Então, eu posso sustentar uma palavra aqui com uma determinada pessoa, e se eu ver que aquilo que eu disse vai me prejudicar, eu mudo aquilo que eu falei e deixo que o outro seja prejudicado ao invés de eu mesma. Então, esse é um pecado fora da carne, quando eu pego algo que não é meu, por exemplo, quando eu subtraio, quando eu roubo, quando eu mato alguém, quando... Isso são exemplos de pecados fora da carne. Sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus para que possamos sentir o conforto de seu perdão através da pessoa de Jesus Cristo. É por meio de Jesus. Não há outra forma. É por meio de Jesus Cristo que nós recebemos o perdão do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, porque foi Jesus Cristo quem morreu na cruz. Então, quando a gente vai até a presença de Deus, Ele já sabe. Desde todos os detalhes da nossa vida, o Senhor sabe. Então, se a gente subir no mais alto monte, se a gente descer nas profundezas e tentar fazer uma coisa, às escondidas, familiares podem não ficar sabendo, amigos podem não ficar sabendo, os pais podem não saber, mas Deus sabe tudo. Você sai da sua cidade e vai para uma outra cidade e leva uma vida totalmente fora dos padrões comuns. A sua família pode nunca saber, mas Deus sabe tudo o que você faz. Então, quando nós chegamos até o Senhor Deus e dissemos, Senhor, eu pequei, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Me perdoa em nome de Jesus Cristo. Me perdoa. Ele vai perdoar. Mas há algo importante aqui, nessa passagem. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Jesus diz que devemos pedir que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Na parábola do credor incompassivo, Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados. Se não perdoarmos aqueles que nos ofendeu, como poderemos clamar pelo perdão do Pai? Além disso, o perdão
que dispersamos aos outros, nas palavras de Jesus, é uma evidência de que também somos perdoados por Deus, como diz Mateus aqui. Perdoa as nossas dívidas. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, me perdoa, porque eu também perdoo aquele que me ofendeu. Não vale a pena, minhas irmãs, guardar qualquer tipo de ressentimento. Não vale a pena estragarmos o nosso corpo, o nosso sentimento, os nossos dias com ressentimentos. O que aconteceu ontem, o que aconteceu há um mês, anos atrás, ficou lá. Hoje é um novo dia, é um novo recomeço. Por causa da falta de perdão, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão distantes do Senhor. Não nos deixe cair em tentação. E aí a gente já tem, né, a segurança de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A última petição refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, também se preocupa em não pecar contra Deus. É um contexto geral. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a frase final. Está presente na maioria dos manuscritos do Antigo Testamento, mas, por outro lado, está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Por esse motivo, ela aparece nas traduções bíblicas sempre como alguma sinalização. É inegável que essa frase, que basicamente é uma doxologia, eu acho que essa palavra eu usei, mas desculpa, tá? Depois eu explico melhor. Está completamente de acordo com as Escrituras. Então, tenha sido ela dita pelo próprio Jesus e escrita por Mateus, ou tenha sido ela adicionada posteriormente, é justo que olhemos para essa frase como uma declaração que responde com perfeição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, simplificando, é reconhecer que há um Deus no céu, é reconhecer que Ele é santo, é reconhecer que nós devemos pregar a palavra de Deus para que o reino do Senhor venha. É necessário que seja feita a vontade de Deus e nós tenhamos disponibilidade de dizer sim sempre para o Senhor. Que nós possamos viver um dia de cada vez e não simplesmente desejar fazer um planejamento de 100 anos de vida, por exemplo. Perdoar aqueles que nos ofenderam. E assim nós teremos a segurança de que o nosso Deus nos manterá seguros em seus braços. Então, essa é a mensagem do Pai Nosso. Que nós possamos entender isso, que nós possamos viver isso na nossa vida. E que todas as pessoas, em nome de Jesus, que estejam ao nosso derredor, vejam a luz de Cristo, vejam o brilho do Senhor e sejam também alcançadas. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, eu te dou graças, meu Deus, por este momento, Senhor, de aprendizado da Tua palavra. Te glorificamos e te exaltamos, meu Deus, porque Tu és santo. Meu Deus, que possamos entender, Senhor, cada vez mais o desejo do Teu coração, Pai. Que possamos buscar, meu Deus, em oração, fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos e deixar cada vez mais a nossa vontade, Senhor, de lado, desprezá-la, ó Deus, porque o Senhor sabe o que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. O Senhor conhece lá na frente, nós vivemos apenas o agora. Louvamos e te exaltamos para sempre, Senhor Deus. Amém.